No episódio anterior, deixamos El Calafate, sentido norte pela Ruta 40. Pelo caminho, mostramos um pouco das nossas 3 horas e meia de sufoco para atravessar os 73 malditos. O que conseguimos fazer com sucesso ao final. Mas quando chegamos em Governador Gregóris, não sabíamos que eles seriam só um treinamento para o que estaria por vir. Bom dia, agora são 6h20 da manhã. A gente está se preparando para sair da cidade de Governador Gregóris. E a gente tem como destino hoje a cidade de Los Antigos, que é a última cidade que a gente vai passar na Argentina por enquanto. Ela é bem na divisa ali da Argentina com o Chile. E o que mais está pegando aqui de novo é o vento. Logo cedo o vento já está forte e promete ser um dia chato de novo. Provavelmente o último dia de vento também, mas promete ser um dia chato. E eu vou te dizer que dessa viagem tem 2 coisas que me incomodaram bastante. Uma delas foi ter que ficar limpando corrente toda hora, porque é muita terra, muito vento, e isso traz muita poeira para a corrente. Toda hora tem que ficar limpando a corrente, e o vento, que deixa tudo mais perigoso, mais complicado. E olha o sol nascendo ali, que bonito. Bem bonito. E eu vou te falar que esse vento, ele dá um certo desânimo da viagem. Eu sempre soube que tinha bastante vento, mas conviver com isso todo dia de estrada, muito vento, isso cansa um pouco a gente. Deixa tudo mais complicado, mais nervoso, mais tenso, enfim. Mas não dá pra fugir, é isso. Vamos ver agora como é que vai ser na estrada. Demos adeus a Governador Gregóris sem nenhum ressentimento por isso. É bem verdade que não foi a cidade mais feia que já visitamos, mas certamente tem um lugar privilegiado nessa lista. Temos 600 km para rodar em 2 dias, e dividimos mais ou menos em 400 para o primeiro dia e 200 para o segundo, já que ele será majoritariamente por terra. Hoje, portanto, não será um dia muito curto, mas também não deve se estender muito. O primeiro ponto que nos chamou a atenção foram as más condições da estrada. Além de ter buraco atrás de buraco, às vezes o asfalto simplesmente sumia, sem nenhum aviso prévio, fazendo com que nós tivéssemos que rodar com velocidade reduzida por uma boa parte do trajeto. Nós pegamos uma estrada bem mais ou menos aqui e ela tem essas quebras aqui, né? Ela fica um pouco de asfalto, um pouco de pedras, aí volta para o asfalto, aí pedra de novo, e aí quando tá no asfalto tem muito buraco no asfalto também, então você tem que andar zigue-zagueando. Mas para quem passou pelos 73 malditos, isso daqui é mais tranquilo. Ó, como ela tem esses buracos aqui, aí a gente vai zigue-zagueando com a moto. Então, né, tem que manter a velocidade um pouquinho mais baixa também para não levar uma surpresa, mas ainda não é nada tão ruim quanto os 73. Voltamos para as pedrinhas. Outro ponto interessante era o cenário.
totalmente desértico. Para mim, por exemplo, que não estou acostumado com esse tipo de ambiente, era como se tivesse entrado no cenário de algum filme, ou me transportado para um planeta como Marte. Era até difícil de imaginar como os guanacos conseguem sobreviver em um lugar tão desafiador. O cenário só começou a mudar depois que passamos pela cidade de Perito Moreno e já íamos nos aproximando do destino do dia, a cidade de Los Antigos. Por ali já encontramos o Lago Buenos Aires, o segundo maior lago da América do Sul, e que por ser tão grande seria parte do nosso cenário pelos próximos dias. Como ainda estava cedo, fizemos uma parada por ali, para admirar mais de perto nosso novo vizinho. E para variar, que lugar lindo! Depois de relaxar por algum tempo, seguimos para completar os últimos quilômetros do dia. Não queríamos chegar tão tarde assim também, porque o dia seguinte seria bastante puxado. Saímos cedo no dia seguinte, já que seriam quase 200 km de ripio. E a primeira coisa era garantir a gasolina. Claro que tentamos abastecer do lado da Argentina, já que a gasolina é infinitamente mais barata aqui no Chile. Mas para nossa surpresa, simplesmente não havia combustível no posto, sobrando para nós somente a opção então de abastecer depois da fronteira. Estamos saindo aqui da nossa última cidade na Argentina. Essa cidade, eu não lembro o nome dela, mas ela é uma gracinha, porque assim, ó, tem uma rua central que também me lembrou um pouquinho São Martin de los Andes. O mais incrível dela, pra mim, pelo menos, é que ela é a cidade das cerejas aqui. Então, por onde você passa, você encontra cerejeiras. Inclusive no hostel que a gente estava, tinha cerejeira assim no quintal, você podia comer à vontade. Na rua tem, você tá andando, tem umas cerejeiras no meio da rua e toda carregada. É uma gracinha. E ao redor aqui também é bem bonito, ó, dá pra ver as montanhas. A gente viu muito turistas na cidade, infelizmente não. A gente veio pra passar uma noite, então não deu pra explorar muito aqui. Mas eu acho que é uma região bem interessante, porque ontem quando a gente saiu pra jantar, a gente viu muitos turistas aqui. Então, creio que é uma cidade que as pessoas vêm também pra fazer trekking, hiking, essas coisas assim. E, bom, agora a gente já está em sentido da imigração chilena, que é bem pertinho daqui, e depois são quase 180 quilômetros de terra, que algumas pessoas já nos alertaram que parecem 73 malditos. Não sabemos como é muito bem, mas sabemos que vai ser terra e vai ser um trecho longo. E, bom, é isso. A gente já está aqui na imigração e pelo jeito está vazio, o que vai ser bom pra gente. Cerca de 10 minutos depois de fazer a saída da Argentina, chegamos ao posto fronteiriço chileno. Bem, a gente acabou de entrar no Chile e o processo de imigração aqui foi muito parecido, na verdade foi igual aos outros que a gente já passou lá mais perto do Ushuaia. Pediram passaporte, documento da moto e a declaração juramentada. A única diferença é que na verdade aqui eles foram muito mais criteriosos com relação a esses alimentos, essas coisas que precisam ser declaradas. Eles revistaram toda a mala, passaram no raio-x, então aqui foi bem assim, vamos dizer, bem criterioso mesmo para poder investigar nossa bagagem. Portanto, se alguém vai passar aqui pela imigração chilena, perto de Perito Moreno, Los Antigos, Chile Chico, na verdade, cuidado com esse lance de comida. Processos migratórios feitos com sucesso, começamos então oficialmente nossa perna chilena na viagem.
Depois de abastecer nossas motos com a cara gasolina chilena, atravessamos rapidamente a cidade fronteiriça de Chile Chico para começar esse trecho de estrada. Estávamos ansiosos para descobrir como seriam os 180 km de terra, já que para fazer os 73 malditos demoramos 3 horas e meia. Se esse trecho apresentar uma dificuldade similar, a gente vai ficar muito tempo por aqui. Isso contando que a gente não tem nenhum tipo de problema nas motos, o que poderia tornar a situação bem complicada. Oh shit. Começou. Se for assim, tá de boa. E surpreendentemente, nossa primeira impressão foi de uma estrada super tranquila, que aparentemente nos daria muito menos trabalho que os 73 malditos. É nesses momentos que eu vejo o quanto a gente teria perdido se a gente tivesse desistido da viagem por conta do acidente. Olha isso. Se a gente tivesse desistido, a gente ia estar o quê? Nem sei em que cidade no Brasil a gente ia estar. Fazendo nada. Dormindo num domingo à tarde. E aqui estamos nós, aproveitando tudo que o mundo tem a oferecer. A verdade é que é um puta privilégio que a gente tem também, de conseguir fazer uma viagem assim, por tempo indeterminado e tá aproveitando tudo isso. Aos poucos, a dificuldade foi aumentando e a velocidade média ia caindo à medida que a beleza da estrada ia aumentando. Muito embora às vezes surgissem pequenos trechos onde a gente conseguia dar uma boa domesticada. Até que em um trecho o vento bateu forte, e isso, associado a uma curva com muita pedra solta, fez com que eu quase fosse jogado contra as pedras. Eu precisei parar a moto, me reequilibrar e sair de mansinho para não tombar a moto. Que delícia! Ai ai, essa vida não é fácil. Eu preciso... Ai, não sei do que eu preciso. Ah, pronto. Mais um tombo pra conta. Puta que pariu! Aqui tá empurrando. Um, dois, três. Vai, nós estamos quase. Vai. Se mais. Aí. Felizmente foi tudo resolvido sem nenhum dano e podemos seguir em frente. É estupidamente bonito. É coisa surreal, assim. Mas o que ele tem de bonito, ele tem de perigoso. A gente tava andando de boa até uma parte do caminho e iludidos estávamos achando que ia ser assim pra sempre. Quando as pessoas locais já tinham nos alertado que aqui era igual aos 73 malditos. E enfim, a gente já descobriu por que eles falam isso. Esse lugar, pra mim, assim, tirando a parte da beleza, ele é muito pior do que 73, porque é uma região montanhosa, né? Então tem muita curva. 73, boa parte dele é tranquilinho, linha reta, tranquilinho, né? Com hippie e tal, com seus poréns, mas linha reta, só no final que a gente pegou uma descidinha, mas tranquilo. Aqui não, é
umedecida o tempo todo. E o que acontece é que há uns minutinhos ali atrás eu derrubei minha moto. Tava parada, eu tinha parado já porque fiz uma curva com um monte de pedra, uma região extremamente fofa, pedra solta, num penhasco sem proteção. Começou um vento bizarro assim, aí eu parei a moto e o vento derrubou, não teve como. Mas foi a junção de tudo de pior ali, pedra solta, curva, vento, penhasco, um lugar tenebroso assim. Enfim, a gente até encontrou uns motociclistas ali também que estão tão assustados quanto nós, assim, porque talvez para quem tem prática com off-road seja um pouco mais tranquilo aqui, mas a gente é estrada, né? Então, assim, a gente tenta usar uma técnica que a gente imagina que seja a melhor, mas ainda assim precisa de muita habilidade, né? Então, enfim, o que vai acontecer agora é que falta tudo, o caminho pela frente ainda, então a gente vai chegar tarde. Segundo o GPS, esse caminho de onde a gente estava até Porto Tranquilo era de 3 horas e meia. E a verdade é que eu acho que a gente vai levar o triplo disso. Mas tá tudo bem, assim, a paisagem vale a pena, assim, é um preço caro que se paga, mas a paisagem vale a pena e a gente tá indo devagar também, né? Primeira e segunda, no máximo, assim, se cair não é nada grave, né? Aquela mesma história dos 73 malditos. A gente vai com cuidado e tudo mais. Se cair é só o problema de levantar a moto mesmo. Para quem pensa em fazer esse trecho da estrada, 2 pontos são importantes. Primeiro, esteja preparado, pois quase não há lugares de apoio. E segundo, tenha tempo para apreciar esse lugar que é simplesmente fantástico. Olha, eu falo, é a estrada, assim, a vista de estrada mais bonita que eu já estive, porém é mais perigosa. Olha esse lugar, talvez na câmera nem mostre a real beleza mesmo, porque quando você tá aqui meu Deus, não tem como descrever. Meu Deus, eu só queria mergulhar aqui. Gente, sério, dá vontade de chorar olhando esse lugar aqui, é muito bonito. Uau! Quão gelado será a água se eu pular aqui? Olha isso, caralho. Não dá, assim não dá. Mas nosso tempo, infelizmente, não permitia fazer as paradas que o lugar merecia. A velocidade estava realmente baixa. Por mais que pouco parássemos, o relógio estava implacável. Na realidade, fizemos só uma parada para comer e beber água em todo o percurso de 10 horas. A gente não tinha barraca e não havia onde ficar pelo caminho. Por isso, seguir era a única opção. E já pelo fim da tarde chegamos na carretera austral. Logo de cara, nosso primeiro contato com ela foi mágico. Que estrada absurdamente linda! A partir dali, faltavam ainda cerca de 50 km para chegar até a cidade de Puerto Rio Tranquilo. E foi já bem perto da hora do pôr do sol que chegamos, cansados, mas em êxtase pelo dia. Acabamos de chegar aqui em Rio Tranquilo.
Foram 10 horas de estrada, uma estrada tenebrosa, muito bonita, mas tenebrosa. Mas deu tudo certo. Eu ia falar que a gente tá cansado, mas a verdade é que quando a gente chegou aqui, o meu cansaço passou, porque o lugar é tão lindo, que eu já tô com fogo pra sair por aí, pra conhecer o lugar. Aqui, do nosso lado, assim, na mesma quadra praticamente, tem um lago, azulzinho, então, assim, logo a gente sai. Mas olha o que eu queria mostrar. Olha o estado, primeiro, dos meus cílios, tudo cheio de poeira, dá pra ver que ele tá meio cinza. A minha cara tá toda suja, porque eu tava com o capacete aberto. E isso aqui, eu acabei de tirar de dentro do meu olho. Esse negocinho aqui, tava aqui, a minha remelinha dessa cor. Então, só pra vocês terem uma noção da estrada, a gente tá muito sujo. Mas é isso, a gente tá feliz. A Carretera Austral é uma estrada que queríamos conhecer há muito tempo. E essa breve introdução já foi sensacional. Aliás, o dia inteiro foi sensacional. E esse foi só o primeiro dia explorando o Chile. Tem muito mais por vir. E mal podemos esperar por isso.